impostos. Vamos falar sobre toda essa situação envolvendo petróleo, diesel e também a luta política com o Jean Paul Prats, ex-senador e também ex-presidente da Petrobras. Seja muito bem-vindo aqui a essa edição do Radar, Prats. Olá, Marcelo. Olá a todos aí que nos acompanham pelo Radar, pelo Times Brasil. Parabéns aí pelo trabalho. Estamos à disposição aqui. Bom, a gente vai jogar já imagens ao vivo aqui dessa entrevista coletiva que está sendo feita na reunião dos secretários de Fazenda, mas que tipo de prejuízo para os estados pode haver se eles aderirem a essa proposta do governo federal? Marcelo, olha, toda crise exige medidas de crise, de emergência. Então é bom que se esclareça primeiro que qualquer medida que seja tomada no âmbito fiscal tem um custo a pagar ao longo do tempo. Você vai se lembrar que no final do governo Bolsonaro, inclusive fui o relator de duas medidas legislativas, uma emenda constitucional e um projeto de lei, que justamente tentava combater uma situação muito semelhante a essa, causada na época pela entrada na Ucrânia pela Rússia, né? Os preços dos combustíveis dispararam naquela época e o presidente, à época, o presidente Bolsonaro, estava numa espécie de guerra política com os governadores, se vocês vão lembrar. Ele não usou a conversa, ele simplesmente intimidou e acuou esses governadores para que eles participassem de uma espécie de esforço conjunto zerando o imposto de consumo, ICMS, que é a maior parte da receita dos estados. Ele alegava à época que tinha zerado os impostos federais e, numa retórica um pouco ambígua, acabava dizendo, olha, como eu zerei os meus impostos, vocês também deveriam zerar os de vocês. Se vocês não zerarem, significa que vocês não estão colaborando com o esforço que nós estamos fazendo. Tudo isso estava em nome de não alterar a política de preços, que na época também vigia no Brasil, que era a política de paridade de importação, que é diferente de referência internacional. Paridade de importação era um preço que a gente praticava aqui, na porta de uma refinaria brasileira, que era composto do preço lá de fora, mais o frete colocado aqui, como se o Brasil não tivesse refinarias e não produzisse petróleo. Então também era uma política ruim, distorcida, que o país é autossuficiente em petróleo e refina pelo menos 80% do diesel que precisa. Então, hoje nós vivemos diferente. Quando nós estivemos na Petrobras, nós encerramos a política de paridade de importação e praticamos um preço de mercado brasileiro, que acaba absorvendo grandemente fatores brasileiros da produção de petróleo e da produção de diesel nas nossas refinarias. Estamos hoje nesse meio caminho. Aí vem uma nova crise. Esta crise, claro, implica em aumento de preço de diesel, principalmente, em todos os países do mundo. Não é só no Brasil, não é só nos países árabes, não é só em países grandes consumidores, é todo mundo. E isso tem que ser combatido de novo com emergências. Essas emergências podem implicar agora num acordo, que aí os governadores têm margem de manobra, para dizer até quando podem ir em tempo e em proporção. Ou seja, quanto eles podem reduzir no ICMS, que hoje não é mais percentual, é um valor fixo por litro de diesel. Isso também mudou naquela época, em 2022. Eu fui o relator dessa medida. E isso vai impactar na receita deles, sim. Né? Agora, o governo federal, com os impostos que ele zerou, tem pouco impacto, porque ele também ganha no royalty, que dobrou de valor. Lembra que o petróleo estava a 65, nós somos exportadores de mais de 1 milhão de barris de petróleo por dia, e este royalty, que vai apenas para o governo federal, ministérios todos, uma parte vai para os estados e municípios, mas esse royalty dobrou de valor, que era 62 o valor do barril, e agora está a 100, 120. Então ele teve uma certa compensação. O governo federal também fez uma das iniciativas, foi o imposto de exportação. Então ele também está compensando uma parte com esse imposto de exportação. Os governadores, claro, vão negociar algum tipo de compensação. Então o governo federal terá que acenar para eles com algum tipo de compensação, se não total, muito parcial, ou seja, grande parte, para que eles não tenham um dente na curva dos investimentos de educação, de saúde, de segurança, que são em grande parte pagos pelo ICMS do combustível. A grande parte da receita dos estados é essa. Então, este é o grande impasse que se vive hoje.
até onde os governadores podem ir, até onde os secretários de Fazenda podem induzir ou calcular que os governos, cada um à sua forma, pode abrir mão de receita, mas assegurando algum tipo de compensação quando a crise terminar. Esta crise deve durar pelo menos até o fim do ano. E agora deve ter um arrefecimento, com mais 15 dias de prazo dados pelo presidente Trump, que vive buscando ultimatos para ter uma saída honrosa para uma guerra absolutamente desastrosa que ele provocou. E agora ele precisa de uma saída honrosa para não dizer que foi derrotado pela realidade da capacidade de resistência do Irã. Então ele está jogando lá no tabuleiro dele, nós temos que jogar no nosso. Continuamos sendo autossuficientes em petróleo, continuamos cobrindo mais de 80% da nossa demanda de diesel, as refinarias da Petrobras estão operando à máxima capacidade, adiaram paradas técnicas, que é quando uma refinaria para fazer revisões de procedimentos, com toda a segurança, com toda a possibilidade de fazer, todos os esforços foram feitos e agora está se discutindo na mesa dos governadores o que eles podem fazer. Mas com certeza eles vão buscar uma indenização, uma compensação disso, já que o orçamento do governo depende bem menos do que o dos estados em relação ao ICMS. Suponhamos que haja um acordo em torno aí dessa subvenção de R$ 1,20. Ela é suficiente para deixar a situação normalizada? Até que nível do preço do petróleo? Por exemplo, o Brent hoje está 112 mais ou menos, né? Se o Brent for para 130, por exemplo, esses 1,20 aí vão se dissipar, não? Veja, a gente vai tentando se esforçar, a gente não pode pegar uma solução já no limite, tipo, olha, se pode ir a 130, vamos logo chutar para o alto aqui, abrir mão de receitas, etc. e tal. Eles vão dosando a solução. A primeira parte foi feita. Lembre-se que temos uma subvenção já hoje de 32 centavos, temos mais uma redução de outros 32 centavos resultante de zerar os impostos federais, né, o PIS/COFINS, né, e temos um aumento de 38. Então a gente baixou 64 e aumentou na refinaria, a Petrobras fez um aumento de 38. Em tese, não deveria ter havido aumento, porque na porta da refinaria o preço caiu, né, com essas medidas. Mas isso não foi suficiente porque tem uma parcela do diesel que é importado e este custo a mais de importar esse diesel vem sendo diluído, ele não fica só no lugar que importou, só no Maranhão, só no Rio Grande do Sul ou só no Amazonas. Ele pelas distribuidoras, ele é distribuído ao longo de todo o Brasil para que você não tenha uma tremenda injustiça de uma parte do Brasil estar comprando diesel praticamente ao dobro do preço e a outra parte está comprando a um preço subsidiado. Então isso acaba se dissipando. Bom, esta é a primeira medida, o primeiro bloco. Você me pergunta até onde pode ir o preço. Há duas perguntas, na verdade, a se fazer. Até onde pode ir o preço em termos de valor e até quando pode ir esse patamar de preço elevado. Porque o tempo também conta. Então, se você tiver mesmo esse preço de hoje por mais 6 meses, você vai ter essa solução, vai ajudar até mais 1 mês, 2 meses, mas depois você vai ter que vir com novas medidas. E se você, basicamente, tiver uma distensão agora, nos próximos 15 dias, e ao final encontrar ali um acordo honroso para o Trump, ou dissipar o risco da guerra e de mais destruição de bases e até a abertura do Estreito de Hormuz, aí você vai distensionar e esta medida terá sido, sim, muito efetiva, porque ela vai segurar exatamente pelo tempo que foi necessário. A ideia é não fazer um esforço além do necessário, porque qualquer esforço além do necessário implica numa capacidade muito menor dos estados de custear a escola pública, a segurança pública, o hospital regional e o hospital público estadual, que são os que mais atendem a população. É justamente onde está a ponta do investimento do dia a dia do Estado brasileiro, quando atende o cidadão que precisa da educação, da saúde e da segurança pública. Mudando de assunto agora, Prats, você saiu da Petrobras há quase 2 anos. Eu queria saber a sua avaliação sobre o atual momento da empresa e também a atual gestão. Veja, a gestão está tocando a empresa tem tremendos méritos sempre, então eu diria que é uma empresa que mantém o seu padrão técnico, operacional, quebrando recordes sucessivos na produção, fazendo o seu papel
de descobrir novas reservas, de colocar novas FPSOs, grandes estações, plataformas de produção que estavam sendo construídas e que agora estão entrando em operação gradualmente. Então, ela vem cumprindo o seu papel. A gestão funciona bem nesse sentido, inclusive administrando as refinarias, como eu disse aqui, a capacidade máxima num momento de crise. A Petrobras está se desdobrando como nunca, né, eu diria, para cobrir esse gap da crise e abastecer o país, manter o país seguro e previsível em relação, inclusive, a preço. Então, ela está cumprindo o seu papel de estatal e também está entregando ao acionista segurança e rentabilidade. Então, ela está se equilibrando bem nesse processo. A empresa vem administrando bem a situação. E o governo vem fazendo um papel que também consegue fazer. Lembrando, um governo ou uma empresa não consegue resolver uma crise global causada por um evento internacional que está fora do seu controle. Na Coreia, no Vietnã, nos estados satélites das grandes potências asiáticas, do Japão, da China, como Camboja e outros países, já há racionamento ferrenho de óleo diesel, onde escolas estão fechando 2 dias, alguns lugares 1 dia, decretos nacionais com feriados, regulando até a temperatura do ar-condicionado que as pessoas podem utilizar, enfim, várias medidas de contenção e de racionamento de diesel já estão sendo impostas a populações inteiras, grandes lá na Ásia. Na Europa também estão sendo medidas bem severas, inclusive com preços bem mais altos, não só para derivados de petróleo, como para o gás natural liquefeito, do qual a Europa depende e do qual depende integralmente uma economia como a japonesa, por exemplo. Então, nesse aspecto, comparando com quem depende integralmente de importação de hidrocarbonetos, o Brasil está muito bem. Então, a situação hoje é apenas de prever e administrar soluções emergenciais, que não deverão ficar assim. Então, todas essas reduções de impostos, subvenções, impostos extraordinários, todos eles estão num pacote de medidas emergenciais, temporárias, absolutamente temporárias, e que, à medida que for distensionando, como eu disse, vão também desaparecer. E a gente volta a praticar o preço de mercado brasileiro, com preços compostos por fatores externos e internos. Eu conversei aqui com o ex-presidente da Petrobras, Jean Paul Prats. Muito obrigado pela entrevista e bom fim de semana. Obrigado, Marcelo. Um abraço a todos. Um abraço. Um relatório da agência de notícias Reuters coloca em xeque as declarações do presidente americano Donald Trump sobre a destruição do poderio militar do Irã. Segundo a reportagem,